Meus irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Bendito seja o Senhor pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. E nesse domingo de manhã, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos iniciar com a leitura no livro de Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 5. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na semana passada, nós estivemos aqui com os irmãos. Eu disse de fato que existem certos assuntos nas Escrituras que, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós pulamos. Quando começamos a ler a Bíblia, quantos dentre nós talvez já não começamos ali, como qualquer livro tradicional, pelo livro de Gênesis? E a leitura do livro de Gênesis é uma leitura muito corrida, muito fácil, muito leve. E terminamos o livro de Gênesis. Então nós entramos no livro de Êxodo. E começamos com a história de Moisés, o povo de Israel sendo libertado do cativeiro do Egito. Uma leitura de fato também muito leve. Mas quando ingressamos aproximadamente depois do capítulo de número 20, 25 do livro de Êxodo, muitos irmãos começam a exercer alguma dificuldade. Porque ali começamos algumas coisas que têm a ver, eu digo que são estudos da Bíblia, que sem um papel e uma caneta é difícil nós estudarmos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 25 em diante, nós vamos começar a estudar sobre tabernáculo. E aí precisamos saber, então, o átrio tinha tantos côvados, e a mesa dos pães da proposição tinha tantos côvados, e aí tinha tal material, e aí era esse material. E aí começa a ter uma dificuldade, mas eu sei que os irmãos passam por isso. E entramos no livro de Levítico. E no livro de Levítico é o típico livro que, se você também não tiver um papel e uma caneta entender, vamos pular esse livro. Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 3, Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 5. Os tipos de oferta que se deve fazer no sacrifício. E principalmente para aqueles que estão lendo a Bíblia de primeira, falam, nossa. Mas vamos supor que algum dos irmãos passe o livro de Levítico e entre no livro de Números. E o livro de Números, como o próprio nome chama, tem muitos números. E o livro de Números vai falar de genealogia, o livro de Números vai falar sobre numerologias bíblicas e muitos outros assuntos semelhantes que, sem um papel e uma caneta, é difícil avançarmos. E muitos irmãos acabam falando, meu Deus do céu. Se fosse para Deuteronômio, fica mais leve. Aí depois Deuteronômio, Josué, Juízes, Últimos, volta a historinha. Mas quantos dentre nós não aconteceu de quando fomos estudar genealogias, como as genealogias no livro de Crônicas, no livro de Números, genealogia de Mateus, genealogia no Evangelho de Lucas, não pulamos isso, porque falamos, para que é importante eu saber sobre isso? Mas existe um princípio bíblico que Paulo escreve a Timóteo, dizendo que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. Deus soprou tudo aquilo que se encontra em sua palavra. Até mesmo leituras que por vezes parecem tão sem sentido prático imediato para nós, como genealogias. Na semana passada, então, e para nós estamos aqui junto nessa escola de fundamentos, estudando sobre sacerdócio. Mas para entendermos o sacerdócio de Cristo, para entendermos o sacerdócio de Melquisedeque, para entendermos o que a Bíblia aponta como será o sacerdócio no tempo do milênio, essa é uma escola de fundamentos. Precisávamos e precisamos entender sobre sacerdócio no contexto das Escrituras Sagradas.
E entender sobre sacerdócio, no contexto das Escrituras, não se limita apenas a saber o que o sacerdote faz ou deveria fazer, mas principalmente a ordem sacerdotal. Então, na semana passada, e eu convido os irmãos que não tiveram a oportunidade de assistir, que depois vai no nosso canal do YouTube, provavelmente vai estar ali, aula sobre Hebreus, estudo do sacerdócio, parte 2. Nós vimos muito detalhadamente sobre a genealogia sacerdotal do primeiro sacerdote, ou sumo sacerdote. Quem foi o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus? Depois no deserto do Sinai. Quem foi o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus no deserto do Sinai? Moisés? Eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Arão. Não, no deserto do Sinai. A irmã não está errada. Melquisedeque é o primeiro sumo sacerdote. É que a minha pergunta foi no deserto do Sinai. Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote junto com seus 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos que 2 deles morrem sem descendentes. Oferecem fogo estranho diante do Senhor e morrem. Quais são os que morrem? Os mais velhos. Nadab e Abiú. Sobra então 2, Eleazar e Itamar. O sumo sacerdócio, quando Arão morre, é passado para o seu filho, então mais velho, Eleazar. Eleazar passa o sumo sacerdócio para o seu filho mais velho, Finéias. E curiosamente, as Escrituras trazem uma palavra profética a Finéias. Quando o povo de Israel chega numa região perto às campinas de Moabe, o rei moabita Balaque contrata um feiticeiro, um macumbeiro, chamado Balaão, para que ele fosse até o povo de Israel e amaldiçoasse o povo de Israel, porque Balaque sabia e entendia o princípio de que os céus governam sobre a terra. Se eles forem amaldiçoados nas regiões celestiais, e eu lutar contra eles nas regiões carnais, eu vou prosperar. Balaão não consegue amaldiçoá-los. É a única vez que eu me recordo nas Escrituras de que alguém é tão cheio do Espírito Santo que nem mesmo consegue falar expressamente o que queria. Mas o discurso de Balaão é um discurso que o Espírito Santo fala através dele. Ali em Números capítulo 24. Contra Israel não vale encantamento. Contra a casa de Judá não vale. Contra a casa de Jacó não cabe maldição. Balaão vai embora. Mas antes ele dá um conselho a Balaque. Esse conselho não está escrito de maneira expressa nas Escrituras em Números. Mas no livro de Apocalipse, no livro de Judas, fala qual é esse conselho. E o conselho foi o seguinte: existe uma proteção contra o povo de Israel. Deus os protege. Para que haja a possibilidade de amaldiçoá-los, você precisa fazer com que eles pequem contra o Senhor. Então tomem as mulheres, as mais bonitas, as mais elegantes, as mais sensuais, e faça com que elas se relacionem com o povo de Israel. E depois, diga que elas vão embora. Mas o coração dos homens já vão estar atado com o coração das mulheres. E eles vão fazer o que elas quiserem, tal qual Salomão fez com as suas. Então elas dirão que apenas podem continuar servindo e estar com eles se eles também adorarem os deuses delas. Dito e feito, e assim foi feito. Números capítulo 25 conta essa história. Eles estão numa região chamada Baal Peor. E ali então as mulheres moabitas, até mesmo uma das mulheres dos líderes, Cosbe,
se relaciona com os líderes de Israel. A praga do Senhor vem ali. Moisés, ainda que indignado, não faz nada. Eleazar, ainda que indignado, não faz nada. Arão, ainda que indignado, não faz nada. Perdão, Arão já estava morto. Eleazar não faz nada. Mas o filho, que ainda não era sumo sacerdote, apenas sacerdote, Finéias, ao ver aquilo, fica completamente indignado da violação que eles estavam fazendo contra o Senhor. E quando Cosbe, uma filha dos príncipes dos Moabitas, está junto com um dos filhos dos líderes de Israel, diante de Moisés, falando, como ouvimos nos dias atuais tão claramente, o importante é o amor. Finéias vai, e a praga pegando, e um monte de gente morrendo. Finéias pega uma espada, e Finéias atravessa Cosbe e o filho dos líderes de Israel. Naquele momento a praga se encerra, mas o Senhor traz uma palavra sobre a descendência de Finéias, o sacerdote. Leia comigo Números, capítulo de número 25, verso de número 10 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Aí ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Portanto, o Senhor disse que da descendência de Finéias, o sumo sacerdócio seria perpétuo. Nós não sabemos em que momento da história, mas o sumo Finéias era descendente de quem? Quem era seu pai? Eleazar. E Eleazar tinha um irmão, como era o nome do irmão dele? Itamar. Portanto, o sumo sacerdócio ficaria na linhagem de Eleazar, Finéias e dos seus descendentes, não na linhagem de Itamar. Nós não sabemos em qual momento, a Bíblia não nos narra esse episódio, mas em algum momento na história, o sumo sacerdócio saiu da linhagem de Finéias e foi para a linhagem de Eleazar. Nós vemos isso pelo sumo sacerdote Eli, nos dias de Samuel, ali em 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E os filhos de Eli eram filhos maus diante do Senhor, Hofni e Finéias. Deus então trouxe uma palavra a Eli. A palavra que ele trouxe a Eli, tanto através de um profeta, quanto através do próprio Samuel, era que o Senhor tiraria de Eli tudo aquilo que Eli ansiava, que era o sumo sacerdócio. Os irmãos que gostam de anotar, em 1 Samuel capítulo 2, verso 30 ao verso 36, nos fala esse episódio. Dali em diante, eu não vou repetir a mensagem da semana passada aqui com os irmãos, mas apenas um review. Dali em diante, a Bíblia começa a nos falar sobre a genealogia. Eli tinha Hofni e Finéias. Finéias morre e deixa 2 filhos, Icabô e Aitube. A Bíblia nos diz que os filhos de Aitube eram Aias e Aimeleque. Eu citei os versículos semana passada, irmãos, tá? Mas que corroboram isso. Aias e Aimeleque. Aias, a Bíblia não fala dele, mas a Bíblia diz que nos dias de Saul, Aimeleque é assassinado por Doeg. Aimeleque e todos os filhos de Aimeleque. Aimeleque, então, agora, apenas um filho de Aimeleque sobrevive, chamado Abiatar. Abiatar foge para o rei Davi. E nos dias de Davi, 2 sacerdotes andavam com Davi. Um sacerdote chamava Abiatar e o outro sacerdote se chamava
Zadok. Abiatar apoiou Adonias, o filho de Davi, para ser rei sobre Israel. Zadok apoiou Salomão para ser rei sobre Israel. Salomão se torna rei sobre Israel. Salomão então destitui Abiatar do sacerdócio e estabelece Zadok como sumo sacerdote, cumprindo-se então a profecia falada a Eli de que os seus descendentes não mais estariam no sumo sacerdócio e retornando o sumo sacerdócio à linhagem da casa de Eleazar ou da casa de Finéias. Nós estudamos também na semana passada junto com os irmãos então que a Bíblia então começa a nos falar sobre toda esta linhagem de Zadok. Zadok teve então seu filho, seu neto, seu bisneto. E em Esdras, capítulo de número, nós temos na verdade, 1 Crônicas, capítulo de número 6, versículo 1 a 8, vai nos falar então a respeito desta linhagem sacerdotal correta, que deveria ocorrer como determinado pelo Senhor. 1 Crônicas, capítulo 6, de 1 a 8, não vamos ler lá agora. Mas o último versículo, abra apenas o versículo 8 para mim, por favor, Davi, diz assim, 1 Crônicas 6. Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. Agora, se continuarmos a leitura, nós vamos ver de que a Bíblia começa a mostrar, continue a leitura, por favor, Davi. Aimaas gerou a Azarias, Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias, este é o que serviu no sacerdote na casa de Salomão, tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, Amarias a Aitube, Aitube a Zadok, Zadok a Salum, Salum a Ilquias, Ilquias a Azarias, Azarias gerou a Seraías e Seraías a Jeuzadak, guarde esse nome. E Jeuzadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Portanto, o último sacerdote, o sumo sacerdote antes do cativeiro, era um sacerdote de nome Jeuzadak. A Bíblia então vai continuar falando a respeito dele e a respeito da linhagem do sumo sacerdotal em Esdras capítulo de número 3, verso 1 a 2, que diz assim, Esdras 3, de 1 a 2, continua essa linha. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na cidade, juntou-se todo o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, ou Josué, dependendo da tradução, filho de Jeuzadak, e seus irmãos sacerdotes. Portanto, continua a linhagem de Jeuzadak agora com Jesua, ou, depende da tradução, Josué. E a Bíblia agora, Neemias capítulo de número 12, verso 10 até o verso 11, vai nos falar então de todas as genealogias sacerdotais ou sumos sacerdotais, até finalizar o Velho Testamento. Jesua, ou Josué, gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasib, Eliasib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Este Jadua é o último sumo sacerdote descrito na Bíblia. Não existe nenhum outro no Velho Testamento descrito na Torá ou no Taná, não escreve nenhum outro. Então, na semana passada, eu estudei com os irmãos e nós mostramos o que aconteceu, e aí tivemos que sair da Bíblia, nesses 400 anos, entre Jadua e Jesus, o que aconteceu com o sumo sacerdócio. Nós estudamos junto com os irmãos sobre a revolta dos Macabeus, que está no livro de Macabeus, que nós não temos aqui na nossa Bíblia, mas aqueles que tiverem acesso a uma Bíblia católica podem lê-lo. 1º e 2º Macabeus fala a respeito disso. E nós vimos de que o sumo sacerdócio de fato virou uma moeda política nos dias de Antíoco IV Epifânio. Pois não, irmã? Vai lá. Ok. Tá. Uma pergunta, faz uma observação sobre. Dentro dos 10 mandamentos está escrito não matarás. Mas existem casos na Bíblia que falam de matar. Poderíamos pegar até outros casos nas Escrituras especificamente. Os mandamentos são princípios. Mas todos os princípios na própria Escritura existem exceções a eles. Por exemplo, a legítima defesa. Vou dar um exemplo apenas, tá bem?
A legítima defesa, até no nosso próprio Código Penal. Existe no Código Penal um dispositivo no Código Penal brasileiro dizendo matar, pena. Então, se você matar, tem pena. Mas existe uma exceção, que é elementos como legítima defesa é uma delas, um exemplo. Então, o princípio que o Senhor dava era na convivência da sociedade, não mate. Mas é óbvio, na própria lei de Moisés, em outro texto, diz que se alguém entrar na sua casa à noite e você matar, você não era culpado pelo sangue dessa pessoa, porque você agiu com defesa. Se você estivesse numa guerra e fosse necessário matar dentro da guerra, se eximia dentro desse. Então esse é o princípio geral, mas ele se aplica a exceções a caso. Depois a gente pode olhar mais isso, tá bem? Mas no caso aqui então, nos dias de Antíoco IV Epifânio, o sumo sacerdócio é pervertido. Tanto que, nós vimos junto com os irmãos, de que nos dias de Jesus, em Lucas capítulo de número 3, nos fala de que havia sacerdotes como Anás e Caifás. E um era genro do outro. Princípios esses que a própria Bíblia não fala nem era possível. Porque o sumo sacerdócio era passado de pai para filho, e não de pai para o genro. Bem, dito isso, o templo foi destruído no ano 70, depois de Cristo, pelos romanos, e não apenas o sacerdócio, não apenas o sumo sacerdócio, não apenas o ministério levítico, ele se espalhou. Porque não apenas o templo foi destruído no ano 70, mas os judeus foram dispersos no ano 70, depois que o general Tito destrói a cidade de Jerusalém, não apenas o templo em Jerusalém. Voltando apenas a ser novamente Estado de Israel, em 1946, agora, do ano 70 até 1946, não existe território de Israel, podemos assim dizer. E de fato, em 1946, a Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, decide então por instituir o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Ok? Vamos voltar aqui para o texto bíblico. Volte, por favor, comigo em Hebreus agora. Hebreus, então, começa a nos falar e nos dar uma pista, falando a respeito da pessoa de Jesus. E o texto de número de Hebreus, capítulo 4, verso de número 14, nos diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia então começa a nos falar de que Jesus, ele é um sacerdote, mais do que isso, um sumo sacerdote. Mas como nós já vimos com os irmãos, seria impossível Jesus constituir-se como sacerdote ou sumo sacerdote tradicionalmente. E por que não poderia? Por que não, irmãos? Porque Jesus não poderia tradicionalmente ser instituído como um sacerdote ou um sumo sacerdote. Porque o nosso Senhor tem os dois elementos. O primeiro, ele não era da tribo de Levi. E todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E segundo, além de não ser da tribo de Levi, Jesus não era descendente de Arão. E o sacerdócio levítico era um sacerdócio segundo a ordem de Arão. Hebreus capítulo de número 7, verso de número 13 e verso de número 14, diz assim: porque aquele de quem são ditas essas coisas, Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Portanto, se Moisés não atribuiu sacerdócio à tribo de Judá, a tribo de Judá apenas foi atribuído o quê? A realeza, não o sacerdócio. Judá é a tribo da realeza, porque Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Portanto, toda a realeza de Israel viria da tribo de Judá, mas o sacerdócio
viria da tribo de Levi. Mas as escrituras agora começam a dizer de que Jesus seria um sumo sacerdócio. O livro de Hebreus agora vai nos explicar, primeiro, como, e segundo, com qual finalidade. E a terceira pergunta que eu quero buscar responder aqui: e os sacerdócios levitas? Acabou? De repente? Do nada? Ou ainda será instituído em algum momento o sacerdócio levítico? Para isso, irmãos, vamos abrir novamente a nossa Bíblia, ali agora em Hebreus capítulo de número 5, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, e vamos caminhando juntos. Que diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os, isso é importante, pare comigo algo, e nós vamos ter que fazer uma observação aqui com os irmãos. Essa é uma declaração ousada, mas que tem grande impacto espiritual para aqueles que entendem e estudam as Escrituras, vão entender o que eu estou dizendo. Todo sumo sacerdote tem que ser, não é pode ser, tem que ser o quê? Homem, ok? Um sumo sacerdote pode ser necessariamente uma criatura espiritual? Pode ser um anjo? Não. Um sumo sacerdote também não poderia ser mulher. Não existe sacerdotisas nas Escrituras. O sacerdócio era aquele que tinha a autoridade de guiar o povo, responsabilidade que Deus deu ao homem, a Adão, no caso especificamente lá atrás, e assim subsequente. Mas o sacerdócio tinha que ser um sacerdócio humano. E por que o sacerdócio tinha que ser um sacerdócio humano? O texto continua nos dizendo, vamos ler aqui. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. A Bíblia então diz que homem sabe o que é sofrer. Arão passava por tentações, Arão sabia o que era uma dor de barriga, sabia o que era uma febre, sabia o que era uma dor de cabeça, sabia o que era uma tentação sexual, uma tentação na alma, sabia o que era passar por tudo. Aliás, as próprias Escrituras dizem que o nosso Senhor em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas em tudo foi tentado. Jesus, de forma semelhante, em todas as coisas, corpo, alma e espírito, ele também foi tentado. Jesus chorou. Minha esposa um dia me pergunta: você acha que Jesus teve dor de barriga? E eu disse: mas com toda certeza. Tudo aquilo, dor de barriga, dor de cabeça, diarreia, todas as coisas, o nosso Senhor em tudo passou. Com certeza ralou o joelho, tropeçou nas ruas de Nazaré, mamou no peito de sua mãe, teve cólica quando neném. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas a Bíblia nos fala de que o sumo sacerdote precisa ser homem. Essa frase nos traz uma declaração consequencial. O que é uma declaração consequencial? Eu digo uma coisa, por consequência, chegamos em outra. Jesus é homem, sim ou não? Sim. Só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o que diz as Escrituras, esse é o texto. Ele encarnou-se, contudo, quando? Quando Jesus, porque Jesus existia. Aquele que vem depois de mim, disse João Batista, já era antes de mim. Ou quando Jesus ora ao Pai, dizendo: Pai, eu vou agora voltar a Ti para ter a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Ele estava na criação, Ele já era antes, mas Ele toma a forma de homem quando? Quando Ele e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quando Jesus se torna homem? Quando Ele encarna no ventre de Maria. Pois bem,
Isso é uma interessante análise bíblica. Jesus se torna homem, mas mesmo quando Jesus não era homem antes da glória. Jesus não era homem antes da encarnação. Amém? Amém? Amém. Jesus estava com o Pai, não sabemos em que posição. Jesus estava com o Pai, ele volta e se encarna. Nós sabemos que ele voltou. Onde ele está hoje? À destra do Pai, na majestade nas alturas. Mas ele volta, antes quando ele vem, ele não era homem. Mas agora ele volta à destra do Pai. Como? Filho do homem, mas com qual característica? Ele é homem. Jesus, quando ele se encarna, ele nunca mais deixa de ser homem. Nunca mais. E por que isso é tão importante? Porque ele é o nosso quê? Sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote precisa ser homem. O texto então começa a nos pontuar a primeira coisa, que Jesus passou por tentações reais, experimentou fraquezas humanas, e ele agora é homem tal como nós. Mas vamos continuar a leitura para entendermos um pouco mais. Versículo 3. E por essa razão ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados. Está falando sobre o sumo sacerdote. Tanto do povo como a de si mesmo. E ninguém toma para si esta honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Pare um pouquinho comigo. As Escrituras estão dizendo que o sumo sacerdócio, ele não é algo que alguém poderia dizer, agora eu quero ser diante de Deus. É bem verdade que ministros do Evangelho hoje, alguns às vezes se auto-ungem, pegam aqui um azeite, colocam sobre suas próprias cabeças e dizem, eis que te digo. Mas não é assim que acontece nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus chamou Arão. É bem verdade de que outros homens buscaram levantar-se contra o chamado de Deus para Arão. Um exemplo bíblico, Corá. Falamos com os irmãos aqui na semana passada. Corá era um levita, um líder influente em Israel. E no deserto, ele com líderes da tribo de Ruben, Datã, Abirão e Om, se levantaram contra o sacerdócio de Arão, dizendo, nós também queremos ser sacerdotes. Ou melhor dizendo, Corá disse, eu também quero ser sacerdote. Por que Arão? Por que não eu? Nós sabemos que no final dessa história, Corá, Datã, Abirão, Om parece que sai de cena e dá para trás, mas Corá, Datã, Abirão, 250 líderes de Israel, a família deles, todos eles são consumidos, de maneiras distintas, mas são consumidos pelo Senhor, porque eles se levantam contra o sacerdócio que o Senhor havia estabelecido. Mas o livro de Hebreus diz que ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Significa que Jesus não poderia, por mais que ele fosse filho, e por mais que ele fosse honrado, e por mais que ele fosse ungido, a Bíblia diz que ele não poderia dizer de si mesmo, eu sou sacerdote, ou eu sou sumo sacerdote. É curioso pensar isso, porque sabemos que Jesus está numa posição de glória e de honra, mas a própria Escritura diz de que apenas o Pai poderia denominar quem é sacerdote. Veja a continuação do verso. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Portanto, diz, Cristo não disse, eu vou ser o sacerdote de vocês, eu serei o sumo sacerdote de vocês. Ele não poderia fazer isso. Mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Cristo não se autoproclamou representante de Deus. Cristo não se autoproclamou intermediador. A Bíblia diz que o próprio Deus o glorificou. Eu gosto dessa expressão que diz na Bíblia, Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Quem disse para Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei? O Pai. Onde está escrito isso? Alguém sabe? É bem verdade que eu sei que os irmãos vão citar ali o batismo, dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas o autor dos Hebreus não está citando esse episódio. Ele está citando Salmo, capítulo de número 2. Abra comigo. Salmo, capítulo de número 2, verso de número 6 e 7. Que diz assim. Deus, o Pai, falando a respeito do Filho. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Esse é um diálogo. A Bíblia às vezes aparece em diálogos. Perceba, o Pai está dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Agora o Filho fala, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo seguinte, pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Verso 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Este tempo fala a respeito do reino de Cristo no milênio aqui na terra. Assim, agora é uma exortação que o salmista volta. Agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O autor dos Hebreus disse, quem disse que Jesus era filho, também foi quem? O Pai. Jesus nunca disse, eu sou teu filho, antes do Pai dizer primeiro, tu és meu filho. É bem verdade que no batismo, o Pai repete a narrativa, por mais de uma vez o Pai repete. No batismo, quando Jesus sai das águas, ouve-se uma voz dos céus dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou no Monte da Transfiguração, quando estava Jesus, junto com Pedro, Tiago e João, uma nuvem os cobriu e disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Portanto, por várias vezes o Senhor repete que Jesus é o seu filho. Mas quem disse que Jesus era filho? O Pai. Volte lá em Hebreus capítulo de número 4, capítulo de número 5, verso 5 novamente, vamos ler. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, guarde isso. O autor dos Hebreus está citando duas passagens diferentes. Ele cita Salmos 2, que diz, existe um lugar na Bíblia que diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele diz, também em outro lugar está escrito, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante. Nós já vimos, irmãos, de que existe uma ordem sacerdotal, que era a ordem de Arão. Temos uma ordem sacerdotal, que era a ordem de Arão. E temos uma ordem sacerdotal, que a Bíblia chama de ordem de Melquisedeque. Essa palavra ordem aparece em Hebreus 7:11, só para nós citarmos junto aos irmãos. Hebreus capítulo 7, verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote? Guarde essas duas expressões. Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Perceba que a Bíblia fala que existem duas ordens. A ordem de sacerdócio de Arão e a ordem de sacerdócio de Melquisedeque. Nós já vimos como funciona a ordem do sacerdócio de Arão. Qual é o pressuposto para o ser sacerdote, segundo a ordem de Arão?
descendência, apenas isso. Mas qual é o pressuposto para eu ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O salmista agora, o escritor dos Hebreus, nos cita então um salmo, outro. Salmos capítulo 110, que é um dos salmos mais curiosos na Bíblia. Salmos capítulo 110, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. Vou pegar do versículo 1 em diante. Um salmo completamente messiânico, Jesus citou ele várias vezes. Davi aqui recebe uma revelação da parte de Deus, como um espectador, alguém que está assistindo uma conversa. Ele assiste uma conversa de Deus, Jeová, por isso aqui em algumas traduções está Senhor com letra maiúscula, porque aqui na tradução hebraica é o tetragrama, YDHW, Yahvé, ou Jeová, ou nome impronunciável. Então ele escreve: disse Deus, disse Jeová ao meu Senhor. Ele não diz quem é esse Senhor, mas Davi chama ele de seu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, ou poderíamos dizer, disse Deus aquele que eu chamo de Senhor. Davi está assistindo um diálogo, e o diálogo entre eles é o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, aqui a conversa entre eles, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Pare um pouquinho. O pai está dizendo ao filho, já sabemos a revelação, Deus está dizendo a Jesus, você vai se assentar à minha direita, e você vai governar, e você vai reinar, e um dia o teu povo virá diante de ti, e vai te servir. Quando aconteceu esta palavra profética, do filho se sentando à destra do pai? A Bíblia nos fala, por várias vezes. O próprio texto de Filipenses, capítulo de número 2, que nós conhecemos, que diz que morreu até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tanto Mateus quanto Marcos, Lucas, João, tanto Atos quanto o apóstolo Paulo em suas epístolas, dizem que este episódio em que Jesus se sentou à destra acontece depois de sua assunção aos céus. Portanto, Jesus ressuscita dentre os mortos, passa aqui 40 dias, vence e ele se assenta. Mas ele se assenta agora à destra de Deus, em que posição? O texto continua, verso 4. A conversa entre eles não acaba. Agora continua o pai falando com o filho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pare um pouquinho aqui comigo. O que Jesus então vai fazer quando ele vai entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, em nosso favor? Agir como sumo sacerdote. Lembramos ali de 1 João, não é mesmo? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, sabeis que tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ou podemos lembrar da visão, bela visão de Apocalipse, capítulo de número 1, quando João
é levado até a revelação dos céus, e ao ver Jesus, ali em João, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 10 em diante, diz assim. Versículo 10, irmão. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês em livro, manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, o que já vimos na revelação do Apocalipse, que representa as igrejas. E no meio dos candeeiros, ou no meio da igreja, no meio das igrejas, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura no peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Jesus, como sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote fazia com os candeeiros? Qual era a responsabilidade sacerdotal? Mantê-los acesos. Não permitir que o azeite se esvaiasse e que o fogo se apagasse. Então ele diz que ele está ali, exercendo esse sumo sacerdócio. Mas a Bíblia nos diz que o Pai... Então nós temos uma segunda informação aqui aos irmãos. Qual é o momento em que Jesus se constitui como aquele que senta à destra de Deus? Depois de sua, é o que diz o texto das Escrituras, depois de sua ascensão. Segundo, qual é o momento que Jesus se constitui como nosso sumo sacerdote? Também em quando ele sobe diante de Deus, e quando ele então se senta à destra. Mas a Bíblia agora nos fala de que o sacerdócio de Jesus não é como o sacerdócio levítico. Diz que é como o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, esta era uma profecia bíblica, de que um dia um sacerdote também seria rei. Alguns judeus tentaram mudar a tradução desse texto, porque não faz sentido sacerdócio rei. E por que não faz sentido um sumo sacerdócio ser rei? Porque não tem como eles serem da mesma tribo. A tribo vem da casa paterna. Não tem como ter 2 pais. Ora, dessa forma não teria como receber essas 2 características. Mas o livro de Zacarias, capítulo de número 6, verso de número 12, 13, diz assim: e disse-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Sabemos que Jesus disse: derrubem este templo e em 3 dias porque ele falou que levantou o verdadeiro templo do Senhor. Qual é o verdadeiro templo do Senhor? Qual que é o corpo de Cristo? A igreja, os chamados, o povo de Deus, podemos chamar assim. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Preste atenção agora. Assentar-se-á no seu trono e dominará. Agora olha só. E será sacerdote no seu trono. Isso é impossível de acontecer na ordem razoável do ministério arônico, da ordem de Arão, junto com a ordem de Judá. Porque não é possível, pela ordem bíblica, um rei ao mesmo tempo ser sacerdote. Mas aqui temos uma profecia de um sacerdote sentando no trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. É bem verdade que, ao ler o que os rabinos
entendem sobre isso. Sabe quando vira barata tonta? Fala, deve ter entendido errado, alguma coisa de tradução, porque não faz sentido. É porque sem entender a verdade do sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, de fato, não faz nenhum sentido. Agora, amados irmãos, quem era Melquisedeque? E o que a Bíblia vai nos falar a respeito dele? Vamos novamente ali. Agora abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus, capítulo de número 7. E nós vamos ler o verso de número 1 e de número 2. Hebreus 7, de 1 a 2. Que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Avance comigo também, por favor, até o verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vamos lá. Nós vimos antes do nosso intervalo de que o Senhor disse que existia uma ordem sacerdotal, a ordem de Arão. Mas em Salmos capítulo 110, num discurso, num diálogo entre o pai e o filho, nós vimos duas grandes revelações. A primeira revelação, nós vemos que o pai diz ao filho: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E nós temos vários textos das Escrituras que nos relembram e nos afirmam de que este episódio aconteceu quando Jesus se assentou à destra do Pai depois de ser assunto aos céus. Mas o verso de número 4 de Salmo 110 continua o discurso, mostrando de que o que Jesus faria depois que se assentasse à destra do Pai nas majestades das alturas. Disse o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem era Melquisedeque? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, será que Melquisedeque seria algo que dentro da teologia nós chamamos de cristofania? Alguém sabe o que é uma cristofania? Pelo menos o pastor levantou a mão. Pelo menos. Uma cristofania seria uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Obviamente não como homem, porque ele é encarnado apenas como Maria, mas ele às vezes teria se manifestado. Alguns teólogos e algumas linhas trazem que quando parece que é Deus se manifestando, como Deus nunca se manifestou, então seria Cristo, então seria em tese uma cristofania. Mas será que é isso? A primeira coisa que eu já lhe respondo é que este Melquisedeque não era uma cristofania. Lhe digo. Como você pode dizer? Porque todo sumo sacerdote tem que ser homem. Jesus, no tempo de Abraão, já tinha se encarnado? Não. Portanto, poderia Jesus estar ali na característica de intermediador? Não. Poderia ele, só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo? Homem. Ele era homem no tempo de Abraão? Eu não estou dizendo que nosso Senhor, na glória eterna, já não existia. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo,
como sumo sacerdote, como homem intermediador, ele já tinha sido instituído? Não. Salmo 110 já tinha se concretizado, a palavra profética, nos dias de Abraão? Não. Mas ali vemos, portanto, não é uma cristofania. Melquisedeque, de fato, é um homem que, por mais que as escrituras e a própria tradição rabínica nos dê poucos detalhes da vida dele, nos trazem informações muito importantes. Na verdade, sobre este homem, a Bíblia fala apenas 2 versículos. Vamos lê-los? Gênesis, capítulo de número 14, nos conta um episódio de uma guerra. Uma guerra que acontece entre reis da Mesopotâmia com reis cananeus. No versículo de número 1, começa dizendo: sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Sinar é região da Babilônia, Babilônia, hoje, região do Iraque, Mesopotâmia, rio Eufrates. Nós estamos um pouco distante da região de Canaã. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, aonde foi construída a Torre de Babel, Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra. Sodoma e Gomorra ainda não tinham sido destruídas nessa época. Contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, ou como conhecemos hoje, o mar Morto. A guerra foi ali na região do Mar Morto. 12 anos serviram os reis de Sodoma, os reis de Gomorra, a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns, em Astarote Carnaim, aos Uzins, em An, e aos Emins, em Savé, Kiriataim, e aos Oreus, no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, ou seja, na região do Mar Morto. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, os homens de Sodoma e de Gomorra todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Até aqui. A Bíblia então vai nos contar um episódio de uma guerra, mas tem um personagem significativo nela, Ló. E por que Ló é significativo? Porque ele é parente de Abraão, sobrinho de Abraão. A Bíblia então vai nos dizer de que um homem foge desta guerra e conta a Abraão a respeito deste acontecimento. E ouvindo Abraão isso, verso de número 14, diz assim. Verso 14, aí de Gênesis 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Continue. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com eles,
saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Pare um pouquinho aqui. Perceba que estamos falando de uma guerra e que ele acaba de voltar com um grande espólio de guerra. O rei de Sodoma, representando o mal, sai para encontrar-se com Abraão. Aliás, um pouco mais adiante, a própria narrativa do rei de Sodoma mostra o intento de Satanás. Ele diz a Abraão: pode ficar com os bens, me dê apenas as almas. Eu quero apenas as pessoas para mim. O patrimônio pode ficar com você. Eu quero apenas a vida deles. Abraão diz: eu não vou pegar nada que veio de você, rei de Sodoma, para que ninguém possa dizer que o rei de Sodoma é que me enriqueceu. É belíssimo os versículos. Mas de repente, completamente de repente, ele está ali perto da região do Mar Salgado, do Mar Morto. E para quem foi em Israel, sabe que perto do Mar Morto, a poucos quilômetros, temos uma cidade que hoje é muito conhecida, Jerusalém. E o verso de número 18 diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e ele era sacerdote. E abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários na tua mão. E de tudo lhe deu a Abrão, essa é a primeira vez que aparece essa expressão nas Escrituras, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. A próxima vez que a palavra Melquisedeque aparece é em Salmo 110, que nós lemos aqui. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, a primeira menção deste rei sacerdote que a Bíblia nos fala é aqui, depois que Abraão, ou Abrão no caso ainda, retorna vitorioso da batalha contra os reis da Mesopotâmia. Este encontro, só para vocês terem uma narrativa, eu não vou fazer o cálculo com você, mas se você pegar Gênesis 12, Êxodo 12 e Levítico 8, você consegue fazer os cálculos e você vai ver que de Melquisedeque até o início do sacerdócio de Arão são 346 anos. Então perceba, aqui aparece Melquisedeque. O sacerdócio segundo a ordem de Arão vem 346 anos depois. Ou seja, 346 anos antes de Arão, já tem um sacerdote chamado Melquisedeque, rei de Salém. Vamos ler o texto das Escrituras, Salmos capítulo 76, verso de número 2. O salmista diz: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. O que é, onde ficava o tabernáculo do Senhor nos dias ali de Davi? Jerusalém. Portanto, de fato, poucas vezes vai aparecer a palavra Salém, mas Salém é um descritivo, sim, irmão Beto, para a cidade de Jerusalém. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Portanto, mas aqui ainda era uma região cananeia. Lembra, nós não temos ainda a descoberta, o povo de Israel, estamos no dia de Abraão. Temos Abraão, depois Isaac, Jacó, vão para o Egito, ficam no Egito, voltam com Moisés, 40 anos, aí que vão entrar. E nos dias de Josué é que conquistam Jerusalém uma parte, e nos dias de Davi que se conquista outra parte. Estamos falando de muito antes disso. Mas a Bíblia nos fala de que este indivíduo chamado Melquisedeque, existem alguns princípios que nós vamos conseguir saber sobre a característica da vida dele através do seu nome. Volte lá em Hebreus comigo, por favor. Capítulo de número 7. Nós temos versículo 1 em diante. Hebreus 7, 1 em diante.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta, pare comigo agora, rei de justiça, porque o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Por isso que a expressão bíblica é se interpreta rei de justiça. Não é que olha para ele e fala, é um rei de justiça. É que o nome Melquisedeque, em hebraico, significa rei de justiça. Depois também ele é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Porque Salém significa paz. E ele é rei de Salém. Portanto, a Bíblia fala sobre duas características a respeito deste, que se extrai através da interpretação bíblica. Pelo seu nome e pelo lugar que ele é rei. Ele é Melquisedeque, portanto ele é rei de justiça. E ele é rei de Salém, Salém significa paz, então ele é rei da paz. Duas características dele, ele é um rei de justiça e ele é um rei de paz. É isso o que o autor dos Hebreus vai nos falar. Mas não apenas isso, o próprio autor dos Hebreus começa a nos mostrar uma outra característica dele, verso de número 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. É por conta desse versículo que eu vou falar, mas então é Jesus, porque quem não tem pai, quem não tem mãe, quem não tem genealogia? Não, irmãos. O que o autor dos Hebreus está nos falando é que a genealogia de Melquisedeque é irrelevante. Porque o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é diferente do sacerdócio segundo a ordem de Arão. Já lhe passo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por quê? Porque é irrelevante. A Bíblia não fala quem é o pai de Melquisedeque. A Bíblia não fala quem é a mãe de Melquisedeque. A Bíblia não fala a genealogia de Melquisedeque. Por quê? Porque para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque não importa genealogia, diferentemente do sacerdócio segundo a ordem de Arão, que eu preciso saber quem é seu pai, eu preciso saber qual é a sua genealogia. Em Lucas capítulo 1, quando vai falar de Zacarias, diz filho de Arão. Quando vai falar de Isabel, fala das filhas de Arão, para explicar que João Batista era sacerdote também. Mas sobre a ordem de Melquisedeque, é irrelevante essa informação. Sem pai, sem mãe, não tendo princípio nem fim de vida, a Bíblia não dá ênfase sobre isso. Ele não diz que ele é o Filho de Deus, mas aceita o semelhante ao Filho. Porque assim como o Filho é segundo a ordem de Melquisedeque, também Melquisedeque, ele é segundo esta mesma ordem. Pois não, irmã? Um pré-anúncio da pessoa do Senhor Jesus. Melquisedeque, ele vai ser alguém semelhante à característica do nosso Senhor Jesus. Exatamente por isso que nosso Senhor Jesus vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é Jesus, mas ele realmente anuncia Jesus, por conta que Jesus também é um rei de justiça e Jesus também é um rei de paz. Rei e sacerdote, exatamente, irmã. O que seria impossível acontecer dentro da lei. Porque na lei não pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Sacerdote segundo a tribo de Levi e rei segundo a tribo de Judá. Pois não, irmã? Tá, a pergunta da irmã é: existe a chance de Melquisedeque ter apresentado Deus a Abraão? Eu vou responder para você sim e não. E vou explicar para você por que sim e não. Número 1, a resposta não. Não porque Abraão já conhecia o Senhor, porque antes de Gênesis 14, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei.
Então, o Senhor já conhecia, Abraão já conhecia o Senhor, tendo em vista que o Senhor já havia se manifestado a Abraão. Se nós pegarmos esses episódios que vêm desde Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos ver que Abraão já tinha feito sacrifícios ao Senhor, Abraão já tinha se encontrado com o Senhor, Abraão já tinha descido ao Egito, muitas experiências Deus já tinha tido com Abraão. Por que a minha resposta vai ser sim ao mesmo tempo? Porque Melquisedeque deu a Abraão conhecer mais sobre o Senhor. Por exemplo, no texto em português não aparece, mas se formos no texto hebraico, diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Esta palavra Deus Altíssimo em hebraico, El Elyon. Esta é a primeira vez que esta expressão, El Elyon, aparece. É como um novo nome de Deus que Abraão não conhecia, mas era o Deus Altíssimo. El Elyon. Já conhecia o nome Jeová, já conhecia o nome Elohim, mas o nome dado a Deus, El Elyon, não. Melquisedeque, sacerdote de El Elyon. Mas Abraão entendeu que era a respeito do Deus Altíssimo que ele servia, o mesmo Deus que Melquisedeque servia. Por isso que até Gênesis capítulo 14, verso 22, quando Abraão vai responder ao rei de Sodoma, ele diz assim: mas Abraão lhe respondeu, falando agora ao rei de Sodoma, levanto a mão ao Senhor, então era o nome que ele conhecia de Deus, levanto a mão a Jeová, o El Elyon, o Deus Altíssimo. Como dizendo, o que Melquisedeque acabou de me revelar, eu entendo que é sobre o Senhor. Então ele diz, só que essa palavra El Elyon nunca tinha aparecido na Bíblia antes. Então ele, levanto a mão a Jeová, o Deus que eu conheço, falando com o rei de Sodoma, o El Elyon, que provavelmente o rei de Sodoma conhecia, porque era da região, que possui o céu e a terra, dizendo, é o mesmo que nós estamos falando. Portanto, ele se deu mais a conhecer. Mas o texto continua nos mostrando, irmão, amém? Amém. Mas o texto continua nos mostrando, volte lá em Hebreus, por favor, capítulo de número 7, algumas coisas interessantes aqui. Versículo de número 4. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, de seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Pare um pouquinho, vou lhe explicar o que diz. A Bíblia está dizendo, perceba como era grande este Melquisedeque. Quem é que, de acordo com a lei, tem direito de receber dízimo? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Então não apenas os levitas, porque levita não recebe dízimo. Quem recebe sacerdote quem recebe dízimo são os sacerdotes. Então, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ou seja, aqueles que são da ordem de Arão, têm, segundo a lei, a ordem de tomar o dízimo do povo. Então, quem é que recebe dízimo? Os sacerdotes, dentre seus irmãos. E todos eles vieram de Abraão. Mas ele fala, este Melquisedeque é tão grande, ou, em outras palavras, o sacerdócio dele é tão grande, que o Abraão, da onde vão vir os levitas, da onde vão vir os sacerdotes, da onde vão vir o povo de Israel, deu dízimo a ele. Continue a leitura, por favor, Davi. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, porque Melquisedeque não é descendente de Abraão, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Interessante. Quem tinha recebido as promessas de Deus? Abraão. Ele diz, mas não foi Abraão que recebeu as promessas que abençoou. Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. Continue. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida, o inferior é abençoado pelo superior.
Ou seja, se Abraão, que tinha as promessas, que o sacerdócio levítico veio dele, foi abençoado por Melquisedeque, quem é maior? Melquisedeque ou Abraão? Melquisedeque. Quem é maior? O que vem de Melquisedeque ou o que vem de Abraão? O que vem de... Continue o texto. Aliás, aqui, na ordem de Arão, são homens mortais os que recebem dízimos. Ali, aquele de quem se testifica que vive. Verso 9. E por assim dizer, olha, isso é forte. Também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Como assim? Verso 10. Porque aquele, Levi, a ordem de Arão, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ele está dizendo, quando Abraão ofereceu o dízimo, Abraão tinha filho, sim ou não? Não, nem Ismael. Ele nem tinha filho. Portanto, Isaque, Jacó, Levi, Amrão, Arão e os demais sacerdotes já tinham nascido, sim ou não? Onde eles estavam? Ainda eles estavam em potência. Aonde? Em Abraão. Então a Bíblia, o autor dos Hebreus nos diz, quando Abraão deu o dízimo, ele estava mostrando que Levi também deu o dízimo. Mostrando que aqueles que recebem dízimo deu dízimo. Mostrando que qual sacerdócio é superior? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos continuar a leitura? Se, portanto, a perfeição, aqui pode colocar perfeição, aqui a palavra ser completo, não é ser incorruptível. Ser completo, receber tudo da parte de Deus. Se a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pare comigo aqui. Eu disse para vocês que o sacerdócio de Melquisedeque aparece apenas, eu disse 3 versículos, aqui apenas em Gênesis capítulo 14. Nós temos algumas características desse sacerdócio. É um sacerdócio grande, é um sacerdócio superior, é um sacerdócio poderoso, mas é um sacerdócio que some. Nós já vimos aqui junto com os irmãos que 346 anos depois é instituído o sacerdócio segundo a ordem de Arão. E Melquisedeque não aparece em nada aqui. Temos Arão, o povo fica ali no deserto 40 anos, entra na terra prometida, temos o tempo dos juízes, entramos ali em 1 Samuel, temos então o tempo de Samuel como juiz também, é ungido Saul, depois temos Davi, mas muito tempo depois do sacerdócio arônico ser estabelecido, Deus vem e fala através de Davi o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dá um boom. Centenas de anos depois do sacerdócio arônico ter sido instituído, Deus de repente vem para Davi e diz, mas eu vou levantar um segundo Melquisedeque. E é isso que o autor dos Hebreus diz. Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levita, se o sacerdócio dos levitas, se o sacerdócio de Arão tivesse alcançado tudo aquilo que Deus queria que fosse alcançado, Deus não teria, anos depois, centenas de anos depois, através de Davi, falado, vou levantar um novo sacerdócio.
segundo a ordem de Melquisedeque. Na semana passada eu comentei com os irmãos que nos dias de Jesus, um pouco antes, na época ali da Batalha dos Macabeus, um grupo decidiu se separar, um grupo de sacerdotes decidiu se separar daqueles sacerdotes que estavam servindo no templo, porque entendiam que esses sacerdotes que serviam no templo tinham o sacerdócio deturpado e não eram segundo a linhagem de Zadok. Eu disse na semana passada. E eles então começaram a guardar os seus escritos em cavernas na região do Mar Morto. Esses são chamados de essênios. E na região do Mar Morto, agora em 1960 e poucos, se não me falha a memória, 67. Um menino beduíno, procurando suas cabras, estava andando ali por algumas cavernas, na região do Mar Morto, na região de Qumran, e ele pegava pedras para procurar as suas cabras e jogava dentro dos buracos, para ver se fazia barulho com as cabras. E nessas, ele de repente ouve um barulho de jarros se quebrando. Ele então olha e começa a perceber que naquela região, dentro de cavernas, bem escondido, tinham jarros. Os historiadores chegam e descobrem os manuscritos mais antigos que temos hoje da Bíblia. Os manuscritos de Qumran, ou manuscritos do Mar Morto. E dentro desses manuscritos existe um pergaminho encontrado na caverna número 11 de Qumran, e que eles encontraram chamado Pergaminho de Melquisedeque. Está lá no Museu de Israel. Datado de 100 antes de Cristo, por este grupo sacerdotal ali. Mostrando de que a visão antes de Cristo deste grupo sacerdotal que ficava dentro da região dos essênios, dentro nesse perímetro da caverna de Qumran, era que Deus um dia levantaria um sacerdote, eles eram sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, e este sacerdote seria aquele que proclamaria verdadeira liberdade. Cito a vocês alguma das partes deste manuscrito, deste pergaminho de Melquisedeque. Diz assim: eles são a herança de Melquisedeque, o qual os reconduzirá ao que lhes pertence por direito. Ele, Melquisedeque, lhes proclamará o jubileu. Os irmãos que estudam Bíblia sabem que o ano do jubileu acontecia apenas de 50 em 50 anos, e que era um ano de perdão de todas as dívidas. Era o ápice do perdão. Ele lhes proclamará o jubileu, libertando de toda a dívida dos seus pecados. Também diz o pergaminho: Melquisedeque fará expiação por todos os filhos da luz e pelo povo destinado a Melquisedeque. Assim, Melquisedeque executará plenamente a vingança exigida pelos estatutos de Deus. Naquele dia, ele libertará os cativos do poder de Belial, ou Satanás, e de todos os espíritos sobre a sorte deles. Quão belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz boas novas, que proclama salvação, dizendo a Sião: teu Deus reina. Isaías 52:7. A interpretação: os montes são os profetas, enviados para proclamar a verdade de Deus a todo Israel. O mensageiro é o ungido do Espírito, de quem falou Daniel. Depois das 62 semanas, o ungido será cortado. Daniel 9:26. Melquisedeque será aqueles que o libertará do poder de Belial. Antes de Cristo. Hoje,
Obviamente, depois de Cristo, os rabinos leem Salmo 110 e interpretam completamente diferente. Por quê? Porque se eles interpretarem desse jeito, eles vão concordar com os cristãos. Então precisa discordar dos cristãos. Se você quer ver a interpretação mais correta dos rabinos, sem viés político, você precisa tentar encontrar antes de Cristo o que os rabinos falavam. Porque depois de Cristo, os cristãos falam isso? Falam. Então vamos falar outra coisa, não é isso que está escrito. Para finalizarmos nessa manhã, só mais um detalhe aos irmãos. Abra comigo Hebreus capítulo 5. Vamos ler o versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7 em diante, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para finalizarmos nessa manhã, uma última pergunta. Continuamos na semana que vem. Para que alguém pudesse ser instituído sacerdote, segundo a ordem de Arão, qual era o pressuposto? Apenas ser descendente de Arão. Para alguém ser constituído sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, qual era o pressuposto? Uma vida incorruptível. Por isso Jesus só foi estabelecido sacerdote quando foi fiel até a morte. Hebreus capítulo 7, versículo 15 a 16, e aí voltamos, Hebreus 7, 15 a 16 diz assim: E isso muito mais evidente quanto a semelhança de Melquisedeque. Preste atenção nisso, ele não é Melquisedeque. A Bíblia diz, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, que não se dissolve. A Bíblia agora vai nos mostrar de que o Senhor Jesus foi eleito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Eu gosto do verso de número 8, que diz, ainda que era filho, de Hebreus 5. Coloca aí, Davi, por favor. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, em João capítulo 12, verso 27, ele diz, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente para esta hora vir. É este, Davi, versículo 27. Isso. Está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para essa hora, para a cruz. Para cumprir aquele propósito. Mas nós sabemos que no Getsemane Jesus faz uma oração ao Pai, não é mesmo? Pai, se possível, afasta de mim ou passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse versículo é um versículo muito poderoso, mostrando que existiram momentos que a vontade de Jesus era diferente da vontade do Pai. Era diferente. Qual era a vontade de Jesus? Passa esse cálice. O ponto central não é que a vontade do filho sempre foi igual à vontade do pai, mas que o filho sempre se submeteu à vontade do pai. Irmãos, às vezes, se a vontade de Jesus às vezes era diferente da vontade do pai, você acha que a nossa não vai ser às vezes diferente? Nossa também. Mas o ponto não é se a vontade do meu filho ou da minha filha é diferente da minha. Vai guardar esses brinquedos? Ah, eu quero, estou com muita vontade. Não, por vezes não querem. Mas o ponto não é se querem ou não querem, é se obedecem. Mas que não seja feita a minha vontade,
mas a tua. Eu não vou ler com os irmãos, mas as Escrituras nos mostram, e aí mesmo em Salmo 22, o grande clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, está difícil, Senhor, foi complicado, Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, mas no final ele diz: mas o Senhor me ressuscitou, o Senhor ouviu meu socorro. Jesus foi nomeado sumo sacerdote, após, por meio da obediência e sofrimento final, ser fiel até a morte. Quando Jesus foi estabelecido, a Bíblia diz que Jesus foi estabelecido, nosso Senhor e nosso Cristo, sumo sacerdote é aquele que se assenta à destra de Deus, depois de ser fiel até a morte. Agora, a pergunta que fica no ar: e o sacerdócio levítico? Completamente sumiu. Minha primeira pergunta. Foi revogado. É bem verdade que o versículo seguinte, aqui aos irmãos, Hebreus 7:12 diz: porque mudando-se necessariamente o sacerdócio, pois quando se muda o sacerdócio, também há mudança de lei. Então não precisamos mais guardar a lei, não precisamos mais guardar os mandamentos, precisamos ainda guardar os 10 mandamentos. Então, quando a Bíblia diz a mudança de lei, que lei? Ora, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta: no livro de Ezequiel, nos fala de um templo sendo construído, de que os sacerdotes da linha de Zadok servirão nele, e de que o Messias entrará nele. Está lá em Ezequiel. Como assim? Será que se extirpou e não existe mais? Ontem eu ouvi uma expressão de uma pessoa que disse assim, e é engraçado, ela disse: a oliveira é Israel, nós fomos enxertados, e a gente que manda, ela disse. A gente que entrou em Israel, não foi Israel que entrou nos gentios. Mas será que nunca mais existirá sacerdócio? Segundo Arão. Será que acabou? Será que a promessa que Deus deu a Finéia se encerrou? São perguntas que ficam no ar. Uma última pergunta com texto. Responderemos na semana que vem. Ezequiel, abra comigo. Ezequiel, deixa eu pegar o texto aqui com os irmãos. Perdão, Jeremias. Jeremias, capítulo de número 33. Vamos ler o verso de número... Jeremias 33. Verso de número 14 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele dia e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Para um pouquinho. Quem é este que brotará de Davi, chamado renovo de justiça? Jesus, brotar de Davi. Davi já estava morto aqui, gente. Quando a Bíblia fala brotar de Davi, é da descendência de Davi. Quem é aquele que nasceria da descendência de Davi, que seria o renovo de justiça, que executaria juízo, justiça na terra? O Messias, Jesus. Amém. Verso 16. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Ele será chamado Senhor, justiça nossa. Amém? Porque Jesus é a nossa justiça. Somos justificados através dele. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, porque o trono de Cristo é um trono eterno, como diz a profecia de Daniel. Mas o verso 18 parece que nos estranha. Nem sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que ofereça holocausto, queime oferta e faça sacrifício todos os dias. Verso 19. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderes avaliar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, ou seja, enquanto existir dia e
Existirá um dia que não existirá dia e noite. Qual é o dia que não existirá dia e noite? Use para mim a expressão. Biblicamente, quando não existirá mais sol? Quando não existirá mais dia e noite? A Bíblia diz apenas no novo céu e na nova terra. Os últimos 2 capítulos de Apocalipse nos falam sobre esse episódio. Mas até mesmo no tempo do milênio, quando Cristo reinar sobre a terra, existirá dia e noite, ok? Então a Bíblia diz assim: se puderes avaliar a minha aliança com o dia e minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, ou seja, enquanto existir dia e noite, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: vai sempre existir dia e noite, então a minha aliança com Davi não será invalidada. O Messias e um reino se estabelecerá do seu tronco, para que não tenha filho que reine no seu trono. Só que ele continua, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, será que sumiu, acabou, entrou o sacerdócio de Cristo? É óbvio que Jesus é o sumo sacerdócio eterno, isso nós não temos dúvida, nos céus. Mas como funciona? Ou será que a Bíblia nos fala mais sobre isso? Semana que vem falamos sobre isso. Amém, irmãos? Amém. Isso é uma escola de fundamentos. Então, temos que ter bons fundamentos. Eu sempre digo aos irmãos: venham na escola de fundamentos para a gente estudar a Bíblia assim. Aí se você quiser saber sobre família, amor, honra teu pai e tua mãe mais leve, umas palavras mais... Aí você vem no culto da família domingo à noite, tá bom? De manhã é papel caneta. Vamos orar? Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, Senhor de todas as coisas. Obrigado pela tua palavra e pelo ensino que o Senhor nos traz através dela. Nós sabemos que temos um sumo sacerdote, Jesus, que se assentou à tua destra. Ele intercede por nós. Ele levou o seu próprio sangue para diante de tua presença, a fim de que nós pudéssemos ser sarados, santificados, reconciliados contigo, através desse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu que foi rasgado, pelo acesso que Ele nos traz ao trono da graça. Senhor, somos gratos, porque nós não nos achegamos a um tabernáculo humano, mas nós nos achegamos ao tabernáculo celestial, onde Tu estás. Bendito seja o Senhor, pelo Teu desígnio eterno, que estabeleceu em Cristo, nos reconciliando através dEle. Senhor, nós Te louvamos e Te exaltamos, bendizemos o Teu nome. E através deste mesmo Messias, que é o nosso intermediador, nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos.